Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que foi lançado em março de 2021, é um fundo de base R$10, Valora é a gestora, ele tem mandato híbrido e é um fundo que conta com altíssima liquidez. Atualmente ele negocia em média 2 milhões e 30 mil por dia. Ele é um fundo para investidores em geral, tem nota 4 de 5 lá no site, ele conta com 0,62% do IFIX e com mais de 72 milhões de cotas, quase 73 milhões. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, a um PVP de 0,99. Isso indica que ele está 1% mais barato do que ele vale. Então, atualmente, o patrimônio do fundo é de 671 milhões e o mercado está aceitando pagar 668 milhões. Então, note, é um fundo de base R$10, cuja cota hoje é 9,22 e o mercado aceitando pagar 9,17. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com quase 196 mil cotistas. Nesse slide aqui a gente vê as negociações do fundo, 9,17 atual, 8,93 a mínima e máxima de 10,54, tudo isso no último ano. Ou seja, o fundo está orbitando bem mais próximo das suas mínimas do que das máximas no último ano. Vou traçar aqui a linha dos R$10, que seria o VP teórico do fundo, apesar de atualmente o VP estar valendo menos. O que acontece? Não sei por que as pessoas geralmente acham que um fundo é bom quando ele está mais caro, ou pelo menos se sentem mais confortáveis de comprar quando ele está mais caro. Então esse é um fundo que por várias e várias vezes ele orbitou muito próximo ali à linha dos R$10 durante um bom período. Só que ele abriu várias oportunidades de se posicionar nele. Durante os meses de abril a junho do ano de 2021, esse fundo foi negociado durante um bom período na faixa de 9,60. Depois começou a ser negociado abaixo dos R$10 entre setembro e dezembro de 2021. Depois ele só foi abrir nova oportunidade para entrada no fundo a partir de abril, mais ou menos. Abril até mais ou menos o mês de junho, o fundo ficou orbitando ali próximo do VP, mas ainda assim abaixo. E aí desde o mês 8, e aí não é exclusividade desse fundo, de mês 7, mês 8 para frente, os fundos imobiliários de papel começaram a sofrer muito, principalmente em razão do arrefecimento da inflação. Então, atualmente, no dia 15 de dezembro, esse fundo teve sua mínima de 8,93 e atualmente ele está nessa faixa de 9,17. Mas, para mim, tá assim, para os meus critérios, ele está num ótimo ponto de entrada. O que acontece? Esse valor hoje de 9,17, mesmo indicando lá que seu VP valha 9,22, não vale isso. O valor real mesmo desse fundo é ali na faixa de 9,60, 9,70, 9,80. Então, na verdade, apesar de ele estar no seu VP, na minha opinião, ele está aí com desconto de mais ou menos 6 a 7%. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu tento explicar esse meu ponto de vista aí um pouco... tento explicar isso melhor. Então, pessoal, antes a gente ver mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, se você conhece a gestora, você conhece os ativos internos que esse fundo possui? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino para ajudar. Se você gosta do nosso trabalho, nós temos também o clube de membros. Tornando-se membro do canal, além de nos apoiar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nós estamos tentando tirar uma certificação, com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? O Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então quando esse fundo veio ao mercado, ele começou ali entregando na faixa de 7 centavos, 8, depois na faixa de 10, durante algum período 12, 15 e até 18 centavos. E aí, durante o ano de 2022, acontece o arrefecimento da inflação, né? A queda da inflação. E aí, o fundo agora começou a entregar ali, ó, 16, durante alguns meses, 12, ou um pouco próximo de 12. Algumas entregas na faixa de 9 e uma na faixa de 10. Então, o último anúncio aí foi de 9 centavos.
Esse fundo já contou com 4 subscrições e a última ocorreu entre o mês 5 e o mês 6 de 2022. Aqui a gente vê as entregas do fundo, então 16, 14 e 13. E aí, a partir mais ou menos do meio do ano passado, começou a queda. Ó, 14, 13, 12, 12, 9, 9, 10. E aí, dia 29 de dezembro, vai pagar no dia 6 de janeiro 9 centavos por cada cota. Na data de fechamento, 9,40 a cota do fundo, que dava um yield de 0,96. Atualmente o yield está 0,98, né, o dividendo. E o fundo vem com 16,03% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, o que, na minha humilde opinião, é um ótimo yield aí para esse fundo. Aqui a gente observa que alguns institucionais têm posição no fundo, o Habitat aí com 0,85, o ITIP com 0,09 e o ALZM aí com apenas 10 cotas. Até o canal Amu Invest aí tem mais cotas que o ALZM aí no VGHF. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amu Dicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá e se inscreva, dá essa moral pra gente, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, dá essa moral pra nós. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Os nossos canais, Amu Dicas, Amu Invest, Amu Fiagro, eles estão em outras plataformas. Então vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá para ajudar. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Eu não trouxe todo o comentário da gestora. Então eles falam o seguinte, que a gestão entende que esse momento de volatilidade abre oportunidade de aquisições de ativos a preços atrativos, especialmente na carteira valor. Essa carteira valor é para girar o portfólio, tá? Oferir ganho de capital. Ao longo de novembro, o fundo comprou e vendeu um total de 13 milhões de ações, oferindo ganho líquido de 1,1 milhão e diminuindo o preço médio de aquisições de ativos. Nesse parágrafo aqui, ele vai falar sobre as movimentações do fundo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada para você verificar. Dentro da carteira renda, houve vendas líquidas de 11 milhões de CRIs. Dentro da carteira valor, houve aquisições líquidas de 8,8 milhões. Ele continua, foram também investidos 4 milhões em cotas subordinadas de FDICs. Por último, houve desembolsos adicionais na carteira de cotas do SPE no valor de 330 mil. Por último, importante destacar o contínuo aumento do número de cotistas. O fundo chegou aí a quase 200 mil cotistas ao final de novembro, e uma liquidez aí próxima de 3 milhões. Aqui a gente vê a carteira do fundo, e um dos pontos que me chama a atenção positivamente hoje é saber que o fundo tem muita pulverização na alocação dos seus recursos. Só que fique atento e tome cuidado para você não ser induzido a erro. Como assim, Amu? Note aqui, ó, CRI Tecnisa, que mais, ó? CRI Tecnisa e outro CRI Tecnisa. Então a gente observa que esses CRIs aqui, ó, ele tem uma exposição de 6% do PL, 2% do PL mais 1% do PL. Algo ali próximo de 10%. Então não se iluda achando que a exposição máxima do fundo é de 6%. Fique atento em relação a isso, porque caso dê algum problema na Tecnisa, ela não vai escolher um ou outro ativo para ela pagar. Ela fica inadimplente com todas as suas dívidas, tá? Então, quando você for se posicionar em um ativo, entenda para verificar se ele não tem esses ativos dobrados, porque isso pode trazer um certo risco aí para o fundo. Por exemplo, ó, o Redduc, ele tem esses dois ativos aqui, cada um com 2,5%, dando mais de 5%. Eu não vou tecer comentários um por um dos ativos do fundo, mas sempre observe dessa forma para que você não seja iludido achando, porque se você olhar apenas por percentual, você vai olhar aqui 6% do portfólio achando que ele só tem essa exposição. Ele tem ativos indexados a CDI, IPCA, isso a gente vai ver já no próximo portfólio, nos próximos slides. Continuando a carteira de CRIs aqui, né, a gente vê que no total ele tem 67% alocado em CRIs, e hoje a sua exposição aos CRIs está bem mais pulverizada. Chegou um momento que um dos seus CRIs tinha 15%, 18% de concentração e atualmente ele tem bem menos que isso. Então, na minha opinião, sim, um dos pontos muito positivos desse fundo é essa grande diversificação / pulverização que esse fundo possui atualmente. Esse é um fundo que ele investe em CRIs, FDICs, o nome dele é Hedge Fund, que teoricamente era para ser um fundo defensivo, né? Um fundo que tem diversos segmentos de atuação. Ele não é um fundo de papel tradicional. Então ele investe em CRIs, FDICs, que são fundos de investimento de direito creditório. Então são fundos bem mais agressivos, ele consegue extrair mais rentabilidade aí, ó. Tem ativo aí que esse ativo, ele tem uma exposição de 2,36%, tem ativos aí com 1%, então são pequenas exposições.
Continuando aqui, agora a gente vê a carteira de FIIs que o fundo investe, ele também tem um percentual em FIIs. Então, somente no próximo slide que a gente vai ver o total que ele tem em FIIs aí. Então, o que ele tem à disposição? Ele comprou um fundo da própria gestora, o FII Infra deles, tá? O Valora CRI Infra. Eles têm 4% do PL alocado no ativo da própria casa. Eles compraram o VBI CRI, o CVBI, 2,95%. Eles têm o VGIR, 2,20% e diversos outros fundos imobiliários. E aí a gente vê que na imensa maioria, os fundos imobiliários são do setor de recebíveis. Ele tem alguns de properties, de tijolos, né? Alguns de desenvolvimento, mas a maioria dos ativos é esse de infraestrutura, mas a maioria são fundos de papel aí. Continuando aqui, a gente vê que a exposição aos FIIs representa 26% da carteira. Além disso, é um fundo que investe em ações. Hoje já tem vários fundos investindo em ações, mas ele foi um dos primeiros fundos a ter ações no seu portfólio. A gente vê que ações também não é uma alta exposição, é 3,84% do portfólio, sendo que ele tem maior exposição, é pouco mais de 1%. Então, bem tranquilo em relação a isso aí também. Além disso, é um fundo que também investe em SPS. Amu, o que é uma SPE? SPE significa Sociedade de Propósito Específico. A grosso modo, é como se ele se tornasse sócio de um empreendimento de desenvolvimento, tá? Vamos supor que vai fazer um apartamento ou casas para vender. E aí, quando vende essa casa, parte do lucro é do fundo. Isso ele pode receber proporcional, ou ele pode receber parte dos imóveis, tá? Então vamos supor que ele vai fazer ali 10 casas. E aí o fundo vai ficar com 3. Então pode ser dessa forma, ou o fundo fica com parte do lucro que foi feito. Então, isso é uma parte de desenvolvimento muito interessante. Inclusive, tem um fundo TORD que eu acredito que ele deveria ter feito esse passo primeiro. Ele fosse desenvolvendo aos poucos e só depois migrasse para 100% de desenvolvimento. E depois que ele tivesse um fundo bem maturado, ficaria fácil dele estar sempre gerando renda. Como ele é um fundo que ele atualmente está partindo mais para o desenvolvimento e não faz o que esse fundo aqui está fazendo, ele sofre bastante na distribuição dos seus rendimentos aí. Enfim, por fim a gente pode concluir que esse é um fundo que tem uma diversificação muito interessante de ativos no seu portfólio. Aqui a gente vê a DRE do fundo, é um fundo que cobra de taxa de administração e gestão 0,90 e ele cobra performance de 20% do que CDI e IPCA, mais a média do IMAB. Na prática, vamos ver o que essas taxaiadas representam aí frente ao que o fundo receitou. Então, em novembro, o fundo teve como receitas 8 milhões e 300 mil, sendo que ele teve 7 milhões aqui, ó, dos proventos, juros e tal, e do giro de carteira ele conseguiu oferir 1 milhão e 200 mil. Além disso, o dinheiro parado em caixa rendeu mais 58 mil. Então vamos lá, ó, desses 8 milhões e 300, 7 milhões aqui foram 4 milhões e meio de CRIs, 363 mil dos FDICs, 1 milhão e 400 dos FIIs, a ações não pagou esse mês e as SPS começaram a gerar resultado para o fundo que não vinha gerando, né, de 650 mil. Além disso, o fundo teve com um giro, ele girou CRIs, 130 mil, vendeu os FDICs e girou FDICs, R$450, vendeu FIIs aí com lucro, 15 mil, e vendeu ações com lucro, 1 milhão aí e 73 mil. E aí o fundo teve como despesas 909 mil, e esse é um ponto, entre aspas, ruim, negativo da gestora. Eles não fazem um destrinchamento das despesas para a gente saber o que isso representa, se realmente não é tudo aqui que vai para o bolso da gestora. Mas como eles não fazem esse destrinchamento, né, a gente vai considerar que tudo isso aqui foi para o bolso da gestão. Então vamos ver na prática o que essas despesas estão representando frente às receitas. E aí eu vou colocar nos últimos 12 meses para vocês observarem o seguinte. Evite olhar somente o último mês, tente olhar no ano, quando o fundo traz isso no seu relatório, que vocês vão ver quanto que isso impacta. Então em novembro, as despesas do fundo foram lá, 909 mil vezes 100, dividido por 8 milhões 354. Então aqui está dando 10,88% em novembro. Contudo, nos últimos 12 meses, ó, as despesas aqui, ó, 5,723 vezes 100, dividido por 88,502. E aí a gente vê que no acumulado do ano, as despesas caem para 6,46. Então, em um mês ou outro, pode ter, às vezes, umas taxas um pouco maiores que as outras. Pode ser que aqui incidiu performance, algo nesse sentido, tá? Não tem como eu dizer com exatidão. Então, tente observar baseado nos últimos 12 meses, que fica de uma forma mais assertiva. Vamos à frente aí. O que eu vou tentar começar a trazer agora nos próximos vídeos? Eu vou tentar trazer para vocês um comparativo ano a ano como que estava a carteira do fundo. Então aqui, ó, aqui a gente vê agora a carteira atual do fundo em novembro de 2022 e aqui a carteira quando o fundo estava iniciando, ó, em novembro de 2021. Hoje a carteira do fundo, ela está com 63% dela em CRIs,
ela tem 6% em FDICs, 24% em FIIs, 3% em ações e 2% ali em SPS. E como é que era a carteira antes? Ó? 56% em CRIs, 8% em FDICs. Então ele diminuiu a exposição de FDICs de lá para cá, aumentou a exposição em CRIs de lá para cá. Ele só tinha 10% em FIIs, ele aumentou para 24%. Ele tinha 2,7% em ações, hoje ações é 3%. E na época, ele ainda tinha acabado de captar recursos, ele estava com valor alto em caixa aí de 20%. Atualmente a gente nem vê dinheiro parado em caixa, né? E antes, a carteira dele nessa época, quando ele foi lançada, 89% da carteira era para renda e 10% para valor, ou seja, para ele ficar girando aí e tentando oferir ganho. E ele mudou esse gráfico, né? Apesar que ainda tem continua tendo esse gráfico aqui no seu portfólio, mas ele passou a trazer esse novo gráfico aqui, ó. 51% da carteira está indexada a IPCA puro, 25% IPCA com variação positiva, 3,9% IPCA apenas com variação positiva e compensação, e hoje é um fundo que já possui 51% alocado em CDI, ele está com bastante exposição em CDI. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e eu agradeço a todos vocês que colaboram. Vá também nas outras plataformas e siga a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro. Se inscreva, deixe um comentário lá que ajuda muito. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele? Você acha ele um bom fundo aí da nossa bolsa? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu tenho esse ativo no meu portfólio, eu estou muito satisfeito com esse ativo. Recentemente uma pessoa veio nos comentários e falou assim, eu estou de pé atrás com esse fundo, ele está entregando pouco, esses 9 centavos aí para mim não estou satisfeito, estou pensando até em me desposicionar dele e ir para outro ativo. E aí fica aquele cuidado, gente. Quando você investe em um ativo, você deve ter visão de longo prazo. Não fique girando o seu portfólio. Pense muito antes de escolher um ativo para o seu portfólio. E depois que escolher, você meio que casa com aquele ativo. Não tem sentido você ficar vendendo um ativo porque ele começou a pagar menos. Você pode até comprar outros ativos que estão pagando mais. Mas a vida é aquela velha frase, o mundo gira, o mundo dá voltas. Em um momento o fundo vai estar pagando muito, depois ele paga menos, depois ele paga muito e assim por diante. Se você ficar sempre correndo atrás do rabo, o que vai acontecer? Provavelmente se você vender esse fundo agora, você vai vender com prejuízo, você vai diminuir ou até sequer compensar o tanto que você recebeu de dividendos. Vamos supor que você tenha recebido R$4 de dividendos dos seus fundos e venda tendo um prejuízo de 3. Então você acabou apesar de ter vendido no lucro ainda de R$1, mas você acabou com todo o retorno que você poderia estar tendo aí em razão de você ter esse ativo. Então assim, eu não sei, eu evito ficar vendendo ao máximo meus ativos, eu prefiro comprar um ativo e ficar. E esse ponto de ele agora estar entregando um rendimento menor, olhe para o histórico, veja o histórico dele de um ano e compare com outros ativos. Tem vários ativos que estão bem agressivos aí no mercado. JPPA, RZAK, tem vários ativos pagando muito. Mas olha o histórico desses fundos nos últimos 12 meses. E depois disso, olhe para a carteira interna desses ativos. Veja se tem algum ativo tão diversificado, com tantos ativos quanto esse possui. Então, cuidado, às vezes, ficar tentando buscar o melhor ativo do momento. Não existe o melhor ativo do momento. Diversifique a sua carteira e siga firme com ela. Compre cada vez mais ativos ao invés de querer vender os seus ativos. Porque senão, você vai comprar na alta, vender na baixa, e se não levar prejuízo nisso, vai diminuir bastante um retorno que você poderia estar tendo com seus ativos. Eu tenho esse ativo, gosto desse ativo, e o fato de eu tê-lo e de eu gostar dele não significa que ele seja bom e também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor baratinho e irrisório, mas que ajuda muito o canal. E se quiser nos doar para a gente tirar a certificação ou para a gente investir na carteira pública, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!